Buenas, mando notícias da Venezuela. Terra de muito petróleo, dos concursos de Miss. Talvez algumas pessoas pensem no beisebol, que é mais popular do que o futebol. E claro, o país do polêmico presidente Hugo Chávez. Chávez virou uma referência fortíssima no nosso continente quando o assunto é liderança política. E o primeiro efeito Chávez que eu percebi é o quanto a discussão política está presente no cotidiano. Aliás, quanto mais eu viajo pela América Latina, mais evidente fica o relativo alto grau de politização dos nossos hermanos em comparação com o que eu vejo em geral no Brasil. A Venezuela, junto com a Bolívia, é o país mais polarizado politicamente que eu já conheci. Esquerda versus direita, chavistas contra não chavistas, quase não existe meio termo. Algumas pessoas acham isso perigoso. Pode haver menos tolerância e um risco maior de enfrentamentos. Eu, particularmente, até agora estou achando bom por um motivo muito simples e nobre. A população parece envolvida em relação aos rumos do país. Muita gente acredita que os ideais do socialismo andam meio combalidos desde a derrubada do Muro de Berlim em 1989. Bom, certamente isso não se aplica à Venezuela. As palavras socialismo e revolução estão na boca do povo venezuelano. Agora, até que ponto a revolução socialista é utopia ou realidade? Anacronismo ou projeto de futuro? É o que a gente vai tentar descobrir e na boa companhia de dois venezuelanos. César, professor de espanhol, e Ximena, que é médica. Amigos e conterrâneos que acabaram se conhecendo aqui no Brasil. Na minha opinião, poucos países passam por um momento tão interessante quanto a República Bolivariana da Venezuela. Eu estive lá em setembro de 2006. Por trás do processo de independência da Venezuela em relação à Espanha, iniciado nos idos de 1811, estava um cidadão, nascido aqui em Caracas, chamado Simão Bolívar. Se no Brasil Bolívar já é nome de muita rua, praça, escola, imagine na Venezuela. Lá a gente tem um ditado, né? A gente fala que não existe cidade, por menor que seja, na Venezuela, se não tem uma estátua, alguma coisa referente ao Simão Bolívar. Ou até um busto, uma estátua equestre ou, na maioria, depende da cidade é também. Mas pelo menos daqui para cima, de Simão Bolívar, e na frente da igreja. E antigamente, eu acredito que seja antigamente, que você não podia atravessar a Praça Bolívar trajando short ou bermuda. Isso em Caracas? Em Caracas, com certeza. Qualquer Praça Bolívar? Em Caracas, com certeza. Agora, de outros lugares, eu não lembro ter, mas em Caracas tinha placas proibido atravessar a praça trajando bermuda. Simão Bolívar ganhou o apelido de O Libertador, mas poderia ter sido O Geógrafo. Afinal, depois dele, o mapa do continente americano mudou um bocado, mas não tanto quanto ele queria. Dentre as ideias políticas de Bolívar estava o desejo de unir os países da América do Sul. Só o continente teria condições de lutar contra a pobreza e se proteger dos opressores estrangeiros. Mais ou menos 200 anos depois, é impressionante como o continente carece exatamente do que pregava Simão Bolívar: união.
Dá até para dizer que os ideais dele, volta e meia, são retomados, ainda que de outras maneiras, né? Existe o Mercosul, existe a ALBA, a Alternativa Bolivariana para as Américas, criada pelo presidente Hugo Chávez. A ALBA venezuelana é uma resposta à ALCA, a Área Livre de Comércio para as Américas, uma proposta defendida pelo governo norte-americano, que muita gente considera perfeita. Perfeita só para os Estados Unidos. Já a Alternativa Bolivariana vai além dos tratados comerciais e busca a integração entre os países latino-americanos, que trocariam não apenas mercadorias, mas também cultura e soluções para problemas sociais. O presidente Hugo Chávez faz questão de deixar bem claro o seu parentesco político com o Libertador das Américas. Mudou, inclusive, o nome do país, que passou a se chamar República Bolivariana da Venezuela. É uma coisa absolutamente desnecessária, realmente mudar o nome de um país. Também ninguém o conhece como tal, ou seja, é Venezuela e ponto. E para o exterior também é Venezuela e ponto. E vocês têm a impressão de que a maioria do país apoiou ou não a mudança do nome para a República Bolivariana da Venezuela? Não apoiou. Não apoiou? Não apoiou. Ninguém perguntou, fez um referendo para perguntar, vocês querem mudar o nome para tal ou qual? Foi bastante arbitrário também. Foi assim, vai ser esse aqui. Então, uma mudança que isso, para ao meu ver, é simplesmente gerar custos enormes, que é mudar tudo. Todos os selos, os carimbos, os papéis, né, identificados, tudo tem que ser mudado, tudo tem que ser feito de novo. A Venezuela de Chávez tomou o rumo que o presidente chama de socialismo do século XXI. Nas áreas de saúde, educação e cultura, o modelo cubano é a principal referência. E existe também o antimodelo, o modelo a ser descartado. Nenhum outro governo é tão criticado pela República Bolivariana quanto aquele que é chamado por alguns na Venezuela de ditador. George W. Bush, que invadiu o Iraque sem consentimento da ONU. Ditador, dizem muitos venezuelanos, porque a decisão autoritária em relação à guerra ao terror continua a matar civis e militares diariamente. 2002, uma triste odisseia na Venezuela, poderia ser o nome de um filme. Em abril de 2002, o governo dos Estados Unidos foi acusado de articular um golpe de Estado para derrubar o presidente Hugo Chávez. Es una intervención, una injerencia del gobierno de Estados Unidos constante y sistemática aquí en Venezuela con la intención de derrocar al presidente Chávez. Hoy en día ha aumentado y ha intensificado bastante esa intervención. A escritora Eva Gollinger é filha de mãe venezuelana e pai norte-americano. Cresceu nos Estados Unidos e hoje é moradora de Caracas. Ela pesquisou o envolvimento norte-americano na tentativa de derrubar Hugo Chávez. Esse trabalho deu origem ao livro O Código Chávez. Venezuela representa una amenaza ideológica. El modelo que está implementando Venezuela aquí, que muchos países en la región y en el mundo están viendo con mucho interés lo que sucede en Venezuela. Ese modelo representa una amenaza ahora para los Estados Unidos, porque es un modelo que funciona dentro del mercado global, ¿no? Un sistema de mercado, o sea, de capitalismo, pero que también tiene sus rasgos de socialismo. Es un gobierno que utiliza las ganancias de su gran industria petrolera para invertir en el pueblo. Pero Venezuela está demostrando que un país puede ser próspero de manera económica y también de manera social. Desde ese modelo contraste y contradice lo estadounidense, que supuestamente se ha promovido como el mejor modelo de la democracia en el mundo.
Venezuela está apresentando outro modelo que é exitoso. Daqui a pouco a gente vai conhecer a missão Barrio Adentro, ou Favela Adentro. Um projeto que é a essência da revolução, nas palavras do presidente Hugo Chávez. Até já. Viver na periferia de uma grande cidade, da já periférica América Latina, é uma realidade que a gente conhece bem. Mas eu quis investigar também um pouco desse cotidiano na Venezuela. Para nos ajudar a entender melhor o que está se passando por lá, hoje eu estou conversando com 2 venezuelanos que se mudaram para o Rio de Janeiro. El Onoto é uma comunidade de baixa renda da região metropolitana de Caracas, a 40 minutos do centro. Os problemas são os mesmos que a gente vê no Brasil. Saneamento básico, habitação, segurança. Aqui no Rio de Janeiro, geralmente os tiroteios estão associados às disputas do narcotráfico. Lá também? Lá não é tanto narcotráfico. Mas há um aqui. pouco também? Mas há um pouco. Uhum. Não é tanto, então seria narcotráfico e mais o quê? O que geraria essa eventual violência, troca de tiros e tal? Acho que é luta de gangues, de poder, de gangues. Eu acho que é mais poder, mais produto da delinquência que do tráfico mesmo, acho. Luta de gangue que quer dominar o espaço. Exatamente. Basicamente. A comunidade de El Onoto foi uma das primeiras da Venezuela onde a missão Barrio Adentro foi implementada. Barrio, aqui, é sinônimo de favela. O projeto, nas palavras do presidente Hugo Chávez, é a essência da revolução, porque atua nas áreas de segurança, saúde, alimentação e planejamento urbano. Debaixo do amplo guarda-sol, digamos assim, da missão Barrio Adentro, está outra missão chamada Madres del Barrio, as mães da favela. Esta é uma missão que va dirigida para aquellas madres del barrio que están en situación de pobreza extrema, ¿verdad? Donde se le da una asignación económica durante 6 meses aproximadamente, ¿verdad? Para que ellos empiecen a salir de la pobreza y empiecen a mejorar su calidad de vida. Muchas de estas madres, por ejemplo, no tienen sus niños en la educación formal, ellas mismas no han terminado de estudiar la primaria o la secundaria, entonces se les da ayuda de ese tipo también. Se trabaja en conjunto con la parte de salud y las otras misiones que hay dentro en este momento aquí en nuestro país. Como es Misión Robinson, Rivas, Barrio Adentro, con salud. Entonces, para darle una atención integral a estas madres que están en situación de pobreza extrema, que ellas también aprendan un oficio y después puedan salir solas adelante sin necesidad de que el Estado le esté proporcionando dinero, sino que ellas por sí solas puedan salir adelante. Quem define as prioridades é a própria comunidade. Esse é um modelo de autogestão. Solamente se encuestan aquellas personas que están dentro del listado. Si no estás dentro de ese listado que hizo la comunidad, no se realiza la encuesta. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pasar por encima de una decisión que ya... Além de reuniões, as mães também fazem corpo a corpo na comunidade, batendo nas casas para saber a situação das famílias. La gringa. La
brinca, hasta la bricolocha. Siéntese ahí para que salgan todos en la cámara. Ahí, 4 más 6. Saquen 8 más. Chao. Chao, dile. Chao. Chao, chao, chao. Buenas, la señora Gladys. La señora Gladys. Yo trabajando. Yo por eso no estoy trabajando. Buenas. 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 Por aquí. Ay, pero Este es el cuidado de los niños de la comunidad. ¿Qué va a hacer, mijita? No sufra. No, ya va a ponerme bonita. Ese es su uniforme. Eso se lo hace el gobierno. La camisa nada más, la que se Ajá. Este es el uniforme de ellos, ¿viste? Estos son sus uniformes. ¿Y los otros? 16 niños cuidan aquí. A missão Barrio Adentro está melhorando a saúde para as populações mais pobres? A informação que tem chegado, que eu tenho em relação a isso é que é uma medida populista, né? Mais uma, mas que em certa forma... Populista porque não é efetiva? Porque não gera benefícios ou porque... Por que você está chamando? Por que seria populista essa medida? Porque se faz muito alarde em relação a isso. Como você acabou de falar, né? É a essência do movimento, é a essência. Eu acho que a saúde tem muito a ver com a prevenção. Isso é mais como um paliativo, sabe? A saúde, a base da saúde é ter um povo educado, que previne. Em meio a um monte de casas bem simples, uma se destaca. Aqui funciona o foco principal da missão Barrio Adentro, a saúde preventiva. Nesses ambulatórios espalhados pelo país, trabalham mais de 20 mil profissionais da saúde, todos venezuelanos ou cubanos. O governo de Cuba ajuda com o conhecimento dos médicos de lá e a Venezuela retribui com petróleo, que sobra por aqui sem exagero. Mira, yo tengo 2 años acá en este consultorio y la interacción con las personas de la comunidad es muy buena, ¿no? Se está viviendo una muy buena experiencia donde es la comunidad la que vigila el desarrollo de este programa Barrio Adentro. Este sistema de ahorita donde nosotros estamos aquí dentro del barrio, dentro de la comunidad, no se había dado en tiempos anteriores. Al asumir el presidente Chávez, bueno, se plantea el programa Barrio Adentro, viendo el sistema de salud de Cuba, donde hay médicos en las comunidades tanto urbanas como rurales. En este tipo de comunidad no llegaba el médico, la gente tenía que irse a alta hora de la noche a recorrer toda una carretera, a exponerse a toda una serie de problemas que hay para llegar a un hospital. Isso sempre existiu, sempre tinham ambulatórios nas favelas, sempre tinha atenção médica, medicamentos que eram dados de graça, toda a atenção, também a parte de ginecologia preventiva, tinha psicologia, tinha odontologia. Então, isso sempre existiu. O que não tinha era a pessoa morando, um médico morando no lugar. A missão Favela Adentro existe há 3 anos. O governo afirma que tem evitado cerca de 25 mil mortes por ano. E claro, há quem duvide desses números e da eficácia do modelo cubano de saúde adaptado à Venezuela. A impressão que eu tive até agora, ótima. O modelo cubano de medicina já era uma referência para a Venezuela ou passou a ser agora, no governo Chávez?
Era uma referência. Eu lembro na faculdade a gente estudava um modelo de Cuba, a gente também estudava um modelo do Chile, e realmente isso foi crescendo e tem crescido. Né? Será que o modelo cubano é tão bom? Entendeu? É tão bom mesmo para copiar? A informação que eu tenho é um modelo sem recursos, né? Por uma parte, um modelo para fazer propaganda, né? Em certa forma. E pela informação que eu tenho de colegas que estudaram comigo, é que esses médicos estão despreparados e eles têm conhecimentos muito básicos e não estão atualizados com as tecnologias que a gente usufrui na Venezuela, né? Ressonâncias magnéticas, tomografias, métodos diagnósticos mais avançados e outras técnicas médicas de tratamento também mais avançadas. Então, realmente, eles trabalham num modelo com poucos recursos. Acá resolvemos cosas, no referimos, acá resolvemos todo tipo de problemas, tanto hipertensión, asma, y tratamos de no colapsar los hospitales. O sea, yo creo que este sistema de salud se hizo viendo la experiencia cubana, trayéndola para acá, adaptándola a la experiencia venezolana y tratando de que la comunidad tenga un médico 24 horas en su barrio y no tenga que exponerse, no tenga que colapsar los centros hospitalarios que están hechos para cosas de más envergadura. Polêmica, polêmica e mais polêmica quando alguma ação do governo Hugo Chávez está em debate. Me esqueci de comentar que todos os veículos de comunicação do país, eu disse, todos atacam desvairadamente o governo. Na verdade, há exceções, que são as mídias que pertencem ao Estado. E o que será que Simão Bolívar estaria achando disso tudo? Olha, o único conselho que eu posso dar no momento vem da minha primeira aula de jornalismo na universidade. Ouça sempre os dois lados com o mesmo cuidado. O que mais me encantou na Venezuela foi a educação. E o que mais me chateou foi a eventual falta de educação. Eu vou explicar. Nunca, em lugar nenhum, tanta gente marcou alguma coisa comigo, uma entrevista, uma gravação, ou um serviço qualquer, como táxi na porta do hotel, e nunca tanta coisa deixou de ser cumprida. Era desesperador às vezes, porque a pessoa garantia alguma coisa, o meu tempo na Venezuela estava sem muita folga, e na hora H nada acontecia e sem qualquer satisfação. Quer dizer, nem um telefonema, olha, surgiu um imprevisto, não vai dar. O curioso é que o melhor na Venezuela, para mim, também é a educação. A cada gracias, muitas gracias, obrigado, né, que eu dizia, sempre vinha a la ordem da outra pessoa. Na mesa, por exemplo, antes da refeição, todo mundo, sem exagero, diz buen provecho, o nosso bom apetite, né? E ainda muito mais legal foi perceber como as pessoas, em geral, têm informação e são capazes de conversar sobre o momento no Brasil, os rumos da Revolução Cubana, as consequências da guerra ao terror e por aí vai. Isso sem falar no respeito que eles têm pela figura do professor. No hotel em que eu fiquei, em Caracas, quando souberam que eu sou professor universitário aqui no Brasil, olha, sem exagero, eu ganhei status de celebridade. E Luiz deixou de ser o meu nome. Todo mundo só me chamava de prof.